O segredo de uma das empresas mais disruptivas do mundo, a Netflix, não está apenas no seu algoritmo de recomendação, mas em um princípio bíblico que a grande maioria das empresas ignora. A maioria dos empreendedores vive um pesadelo. Ou eles criam um ambiente de comando e controle, cheio de regras, relatórios, ponto eletrônico, e acabam sufocando a criatividade e criando funcionários robôs, ou eles tentam ser legais, dão liberdade total e veem o negócio afundar no caos, na falta de entrega e na famosa procrastinação. Parece que só existem dois caminhos: a prisão ou a anarquia. Mas a Netflix popularizou um terceiro caminho. Um caminho que eles chamaram de liberdade e responsabilidade. Um conceito que viralizou, com férias ilimitadas e foco em contratar apenas adultos totalmente formados. Muitos olharam para isso e disseram: isso é impossível no meu negócio. Mas hoje eu vou te provar, não apenas que é possível, mas que esse conceito não é da Netflix. E vou te mostrar como a aplicação correta e corrigida desse princípio pode destravar o verdadeiro potencial do seu negócio. Neste vídeo, eu vou dissecar o Coach Tech da Netflix à luz da Bíblia e te dar um guia prático de 5 passos para implementar uma cultura de alta performance. E, o mais importante, eu vou te entregar um upgrade divino que supera o modelo da Netflix, trocando a performance pura pelo propósito eterno. Se você é um empreendedor ou empresário e quer construir um negócio que prospera e honra a Deus, este vídeo é para você. Vamos começar pelo primeiro pilar da Netflix. Eles só contratam adultos totalmente formados. O que isso significa? Para a Netflix, significa contratar pessoas que não precisam de babá. Pessoas maduras, que tomam decisões e são automotivadas. E que não precisam que o chefe diga: ei, você precisa entregar aquele relatório. O mercado chama isto de senioridade, mas a Bíblia chama isso de maturidade. Veja o que Paulo escreve no livro 1 de Coríntios 13, versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. O que é coisa de menino no ambiente de trabalho? É precisar de regras para tudo. É precisar que o chefe cobre. É fazer corpo mole quando o líder vira as costas. É fofoca. É vitimismo. Um adulto formado, na visão bíblica, não é apenas alguém tecnicamente bom. É alguém que entendeu o princípio do domínio próprio, que é um fruto do Espírito. Gálatas 5, versículo 22. É alguém que, como diz Hebreus 5, versículo 14, tem as faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. A primeira falha da maioria dos negócios não está nos processos. Está em tentar construir um time de alta performance, com meninos espirituais e emocionais. A Netflix entendeu isso. Você não pode dar liberdade para quem não tem maturidade. Mas o que é essa liberdade? A Netflix chocou o mundo com férias ilimitadas e ausência de política de despesas. Como isso funciona? Simples. A regra é: haja no melhor interesse da empresa. Se você precisa de férias, tire. Você é um adulto.
sabe quando precisa descansar e quando precisa produzir. Se você vai viajar a trabalho, gaste o dinheiro da empresa como se fosse o seu. A grande maioria dos empresários travam aqui. Eles dizem, eles vão abusar. Vão tirar 6 meses de férias? Vão comprar lagosta no jantar. E eles abusam? Não. Por quê? Porque a Netflix só contrata adultos formados. Mas vamos mais fundo. Vamos para a Bíblia. Essa ideia de liberdade com responsabilidade é o coração do Evangelho aplicado ao trabalho. Gálatas 5, versículo 13. Preste muita atenção nisso. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas, pelo amor, servi-vos uns aos outros. A Netflix diz, use a liberdade para o melhor interesse da empresa. A Bíblia diz, use a liberdade para servir uns aos outros pelo amor. A liberdade que a Netflix oferece é baseada na confiança de que o funcionário é maduro. A liberdade que a Bíblia oferece é baseada na vocação de que somos chamados para servir. Quando você contrata alguém, você está dando a ele liberdade. Liberdade de usar o tempo dele, os recursos da empresa, o nome da sua marca. O menino usa essa liberdade para dar ocasião à carne. O que é a carne no escritório? É a rede social no horário de trabalho? É a enrolação? É o mínimo esforço? É o deixa que eu faço e nunca fazer? O adulto formado, o cristão maduro, usa a liberdade para quê? Para servir. Servir o cliente com excelência, servir o colega de trabalho, servir a missão da empresa. A política de férias ilimitadas funciona quando o seu time entende que o descanso, a liberdade, é para recarregar as energias para a responsabilidade de servir melhor e não para fugir do serviço. Essa é a frase mais polêmica da Netflix. Somos um time, não uma família. Isso soa frio, soa corporativo demais, especialmente para nós que valorizamos a comunhão e a fé da família. Mas vamos analisar o que eles querem dizer com isso. Numa família, a associação é incondicional. Você não demite seu irmão porque ele é preguiçoso. Você o ama e o atura. Num time de alta performance, a associação é condicional. Você está ali para executar uma função com excelência. Se o atacante não faz gols, ele vai para o banco. Se o piloto não performa, ele é substituído. A Netflix diz, queremos os melhores em cada posição. E o que a Bíblia diz sobre performance? Vamos direto para Mateus 25, a parábola dos talentos. Um senhor confia seus bens, os talentos, a 3 servos e viaja. Ele deu liberdade. Quando ele volta, ele não quer saber se os servos foram legais ou se tentaram. Ele quer saber de resultados. Ao que recebeu 5 talentos e ganhou mais 5, ele diz, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Ao que enterrou o talento, ele diz, servo mau e negligente. E o que aconteceu? Tirai-lhe, pois, o talento e lançai o servo inútil nas trevas exteriores. Isto é pesado, mas é a realidade do reino. Deus
nos deu dons, talentos, tempo e recursos e espera que multipliquemos. Ele espera performance. Provérbios 22, versículo 29 diz: Viste o homem ágil no seu serviço? Perante reis será posto, não permanecerá entre os de baixa sorte. O erro de muitas empresas é que elas operam como família, no mau sentido. Toleram a mediocridade, a falta de performance e a negligência em nome de uma comunhão falsa. Deus não tolera a negligência. A cultura da Netflix, de time, está biblicamente mais próxima da parábola dos talentos do que a cultura de família que protege o servo negligente. Mas, então, eu tenho que ser frio e demitir todo mundo? Calma, é aqui que entra o algo mais que eu te prometi. A Bíblia completa o pensamento da Netflix. Continue comigo, porque o upgrade que vou te mostrar no final muda o jogo e resolve essa tensão entre performance e cuidado. Antes disso, vamos ao guia prático. Ok, tudo isso é lindo na teoria, mas como eu, no meu negócio, seja uma padaria, uma agência de software ou uma oficina, aplico isso amanhã. Aqui estão 5 passos práticos. Passo 1. Contrate caráter, treine habilidade. O modelo Netflix de adultos formados depende de que você contrate certo. Pare de contratar apenas pelo currículo técnico. A Bíblia nos ensina a olhar o coração, o caráter. Busque pessoas que já entenderam o livro 1 de Coríntios 13, versículo 11, que deixaram as coisas de menino. Pessoas íntegras, honestas, que não precisam de babá. Pessoas que buscam sabedoria. Provérbios 4, versículo 7. É mais fácil ensinar uma tarefa mais complexa a um homem íntegro do que ensinar integridade a um expert na mesma tarefa. Passo 2. Defina o placar com transparência radical. A Netflix é famosa pela transparência radical. A Bíblia também. Efésios 4, versículo 25. Deixando a mentira, fale a cada um a verdade, com o seu próximo. Para que a liberdade funcione, todos precisam saber o que é vencer, qual é a meta, qual é o padrão de excelência. O profeta Abacuque, no seu livro, capítulo 2, versículo 2, recebeu essa ordem de Deus. Escreva a visão, gravando-a em tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Sua visão, suas metas, seus padrões estão tão claros que até quem passa correndo entende? Se as regras do jogo não estão claras, a liberdade virá caos. Passo 3. Entregue o arado e saia da frente. Empreendedor, escute. Pare de microgerenciar. Na parábola dos talentos, o que o Senhor fez? Ele entregou os talentos e viajou. Ele deu autonomia real. Ele não ficou ligando de hora em hora. E aí, já multiplicou? Se você contratou adultos, passo 1, e definiu o placar, passo 2, seu trabalho é entregar o arado e sair da frente. Confie, mas verifique, na volta da viagem, não de hora em hora. O microgerenciamento é o oposto da liberdade. Ela grita: eu não te contratei como adulto, te contratei como menino. Passo 4. Crie cercas, não jaulas de regras. A Netflix substituiu livros de regras por um princípio: haja no melhor interesse da empresa. Isso é genial e é bíblico. Deus não nos deu um manual de regras para cada micro-interação da vida.
Ele nos deu princípios e o maior dos grandes mandamentos: amar a Deus e ao próximo. Uma jaula de regras diz: você deve chegar às 8 e sair às 18. Seu relatório deve ter fonte Arial 12. Você só pode gastar X em viagens. Uma cerca de princípios diz: seja excelente. Colossenses 3, versículo 23. Seja íntegro. Provérbios 11, versículo 3. Seja diligente. Provérbios 22, versículo 29. Sirva o cliente. Dentro desses princípios, o adulto formado tem liberdade para decidir como ele vai executar. Passo 5. Celebre a responsabilidade. Corrija a imprudência. A liberdade não é de graça. A responsabilidade é a sua moeda. Quando alguém usa a liberdade para servir, Gálatas 5, versículo 13, e traz o resultado, Mateus 25, você deve celebrar pública e generosamente. Servo bom e fiel. Mas, e quando alguém usa a liberdade para a carne? Quando o servo negligente enterra o talento? A correção deve ser imediata, clara e firme. Hebreus 12, versículo 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz um fruto de justiça e paz para aqueles que por elas foram exercitados. Se você não corrige quem abusa da liberdade, você está punindo quem é responsável. Sua omissão destrói a cultura. Ok, se você aplicar esses 5 passos, você terá um negócio de alta performance. Você terá a sua própria versão da cultura da Netflix. Mas eu te prometi mais. O modelo da Netflix, por mais brilhante que seja, tem um foco: performance. O objetivo é o lucro. O time existe para vencer o campeonato, o mercado. E se você for cortado do time? Bem, você está fora. É frio, mas eficiente. O modelo bíblico não para na performance. A performance, a multiplicação dos talentos, não é o fim. É a consequência de algo maior. E esse algo mais resolve a tensão do time versus família. A Bíblia não nos chama de time e nem apenas de família. Ela usa uma metáfora muito mais poderosa: o corpo. Livro 1 de Coríntios 12. Pense nisso. O modelo família diz: somos todos iguais. Performance não importa. Resultado: ineficiência. O modelo time, Netflix, diz: só os melhores ficam. Performance é tudo. Resultado: eficiência, mas frieza. O modelo corpo, Bíblia, diz: cada membro é diferente e essencial. E todos trabalham para o mesmo propósito. Resultado: eficiência e cuidado. Esse é o upgrade divino. Primeiro, propósito inabalável. Na Netflix, a missão é entreter o mundo. Na sua empresa, a missão é maior. É Colossenses 3, versículo 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Seu time não trabalha pela performance ou pelo salário. Ele trabalha como ao Senhor. Isso muda o padrão de excelência. Segundo, interdependência essencial. No livro 1 de Coríntios 12, versículo 21, Paulo diz: o olho não pode dizer à mão: não preciso de você. Nem a cabeça aos pés: não preciso de vocês. Na Netflix, se o pé não performa, eles cortam o pé. No corpo, se o pé está ferido, a mão para o que está fazendo e cuida do pé. Isso
é o livro 1 de Coríntios 12, versículo 26, em ação. Ele diz: se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se alegram com ele. Você entende a diferença? É o upgrade bíblico na cultura da Netflix. Liberdade e responsabilidade, como a Netflix, mas propósito e cuidado, como o corpo de Cristo. Isto significa que você ainda busca alta performance, parábola dos talentos. Você ainda contrata adultos, livro 1 de Coríntios 13. Você ainda corrige o negligente, Mateus 25. Mas você entende que a pessoa é mais importante que a função. Você entende que seu negócio não é só uma máquina de performance, é uma plataforma de serviço, cuidado e testemunho. Você não demite o servo bom e fiel que está passando por um divórcio e cuja performance caiu temporariamente. Você, como corpo, o apoia para que ele se reerga. Você demite o servo mau e negligente que escolhe enterrar o talento e se recusa a mudar, porque ele está prejudicando o corpo. Vimos hoje que o segredo da cultura da Netflix não é novo. Seus pilares são profundamente bíblicos. 1. A busca por maturidade. Adultos formados. Livro 1 de Coríntios 13. 2. A prática da verdade. Transparência radical. Efésios 4. 3. A expectativa de mordomia. Time de alta performance. Mateus 25. E 4. O poder da liberdade com responsabilidade. Gálatas 5, versículo 13. Vimos o guia prático de 5 passos para aplicar isso. Contrate caráter. Defina o placar. Entregue o arado. Crie cercas de princípios e corrija a imprudência. E, finalmente, vimos o upgrade que só a fé pode nos dar. Ir além de um time e construir um corpo. Um lugar que une alta performance da Netflix com o cuidado mútuo e o propósito eterno do reino de Deus. A pergunta que eu deixo para você, empreendedor: o que você está construindo? Um negócio baseado no controle, que sufoca seus talentos? Um negócio baseado no caos, que tolera a negligência? Um time de alta performance, eficiente mas frio? Ou um corpo com propósito, que honra a Deus, serve ao próximo e prospera como resultado? Eu quero saber de você, qual desses 5 passos do guia prático é o mais difícil de aplicar no seu negócio hoje? Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu leio e respondo o máximo que consigo. Se este vídeo abriu sua mente para uma nova forma de gerir seu negócio, à luz da palavra, faça 2 coisas. Clique em gostei e inscreva-se no canal. Estamos aqui para construir negócios que prosperam, servem e glorificam a Deus. Obrigado e até a próxima.